Nós sempre fomos levados a acreditar que o simbionte queria apenas o poder, a força e a adrenalina de Peter Parker, mas a verdade dos quadrinhos é muito mais perturbadora. O Clintar não estava interessado apenas no que o Peter podia oferecer fisicamente, ele também passou a se apegar e ao que aprendeu através dele. Essa criatura alienígena encontrou em Peter Parker algo muito mais poderoso do que simplesmente um hospedeiro, encontrou um modelo de humanidade, responsabilidade e altruísmo que passou a influenciar sua própria identidade. O que acontece quando um simbionte tenta imitar a virtude de um herói, mas consegue apenas absorver e amplificar aquilo que aprendeu com ele? Quando Peter descartou a roupa negra no sino da igreja, ele não apenas rejeitou o uniforme, ele rejeitou uma entidade que havia aprendido a enxergar a humanidade e os sentimentos através dele. Hoje, faremos uma análise psicológica sobre a tragédia do Venom e por que o simbionte permanece tão obcecado pela alma que jamais conseguiria possuir. Biologicamente, não existe evidência canônica de que o simbionte literalmente se alimente da dopamina produzida pelo altruísmo de Peter, mas como metáfora psicológica, existe algo fascinante nessa relação. Em Peter Parker, a criatura encontrou uma combinação única de responsabilidade, sacrifício e emoções extremas. Na física dos quadrinhos, sabemos que eles alimentam de um composto encontrado no cérebro e no chocolate. Enquanto outros hospedeiros podem usar o poder por sobrevivência, vingança ou ambição, Peter atua sobre o mantra. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Para o simbionte, observar e experimentar um hospedeiro disposto a arriscar a própria vida por estranhos parece ter se tornado uma experiência profundamente marcante. O simbionte não aprendeu apenas a usar os poderes de Peter, ele aprendeu algo sobre o homem por trás deles. O dilema é que a criatura acreditava genuinamente que estava ajudando. O simbionte havia aprendido com Peter que poder deveria ser usado para proteger outras pessoas. Então, enquanto Peter dormia, ele assumiu o controle de seu corpo e saía para combater o crime. Só que havia um problema, ele aprendeu heroísmo antes de compreender completamente os limites humanos que tornavam Peter um herói. A tragédia do Venom nasce na incapacidade da criatura de processar completamente a moralidade humana sem distorcê-la. O simbionte aprendeu com Peter um código de responsabilidade, mas sua própria natureza transformou essa lição em uma versão violenta, possessiva e letal de heroísmo. Quando Peter rejeitou o simbionte por compreender que a roupa estava alterando sua vida, a criatura sofreu aquilo que pode ser interpretado como uma ferida de abandono definitiva. Ela havia aprendido a existir ao lado de Peter e de repente foi rejeitada pela pessoa que havia se tornado sua principal referência humana. A escolha de Ed Brock como hospedeiro foi perfeita para transformar essa ferida em algo monstruoso. Ed carregava ressentimento e um profundo sentimento de injustiça, enquanto o simbionte já carregava o conhecimento que havia adquirido através de Peter. Quando os dois se uniram, o resultado foi uma identidade alimentada pelo ódio ao Homem-Aranha. Venom nasceu como uma fusão entre o ressentimento de Ed e a ligação que o simbionte jamais conseguiu esquecer. Em diferentes arcos da editora, fica claro porque o vínculo entre Peter e o simbionte continua sendo uma das relações mais importantes da franquia. Mesmo quando unida ao Flash Thompson, onde o simbionte atuou como um soldado, um herói funcional, Peter continua sendo uma referência fundamental para a história e evolução do simbionte. O Venom não quer simplesmente matar o Homem-Aranha. Em diferentes momentos de sua história, a relação com Peter se mostrou muito mais complexa do que simples ódio, e existe uma leitura ainda mais perturbadora. Destruir Peter poderia significar destruir uma das únicas referências que o simbionte possuiu sobre aquilo que significa ser o melhor do que sua própria natureza. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos hospedeiros, Peter continue ocupando um espaço tão particular em sua história. É a dinâmica de um amante rejeitado que tenta destruir a moralidade do outro para forçá-lo a retornar ao seu nível. Um vínculo que começou como simbiose e terminou parecendo uma obsessão. O vício do simbionte pela bússola de Peter Parker pode não ser uma dependência literal, mas é uma das formas mais interessantes de interpretar sua relação com o Homem-Aranha. Ele deixa de ser um mero monstro intergaláctico para se tornar o espelho trágico das consequências do heroísmo de Peter. Ao tentar absorver aquilo que tornava o Homem-Aranha especial, o simbionte acabou descobrindo algo que jamais conseguiria possuir completamente: a capacidade de escolher fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando. Peter Parker provou que a verdadeira força não está na teia ou na velocidade, mas na integridade de um espírito que prefere suportar a dor a deixar que sua consciência seja consumida pela escuridão.
A desconstrução psicológica dos vilões e os segredos de roteiros e análises da lore da cultura pop são assuntos que nós investigamos aqui no canal. Se você quer acompanhar de perto tudo que acontece por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, para entender o que acontece quando a outra grande editora decide reconstruir o mito de seus heróis sob uma perspectiva crua, visceral e sem amarras, clique no vídeo da tela e entenda como a criação do universo absoluto da DC reinventou a história do Batman e provocou uma virada de vendas histórica nos quadrinhos. A investigação continua do outro lado.